A forte aposta de Angola no investimento em infraestruturas elétricas de base permitiu aumentar a capacidade de produção de energia de 0,4 gigawatts em 1975 para 6,3 gigawatts atualmente, com uma taxa de acesso à eletricidade de 48%, confirmou o ministro da Energia e Águas, João Batista Borges. Em entrevista à ANGOP, no quadro das celebrações dos 50 anos da independência nacional, que se assinala a 11 de novembro próximo, o ministro referiu que os investimentos públicos possibilitaram a interligação de 11 capitais de província ao sistema elétrico nacional com energia barata. Muito bem, eu gostava antes de mais de subdividir estes 50 anos em dois períodos, aquele que vai da independência até 2002, como sabem, vivemos uma guerra que foi bastante destrutiva, onde grande parte das infraestruturas foram destruídas, de uma capacidade de cerca de 450 megawatts de produção de energia, por exemplo, ficamos reduzidos a 250, com a destruição de alguns centros eletroprodutores, linhas de transporte, etc. E depois, 2002 até o período presente, que foi de facto um período de reconstrução e também de desenvolvimento, principalmente a partir de 2012, 2013, com a execução de algumas obras significativas, obras estruturantes, já com a possibilidade do país recorrer a crédito externo. Enfim, durante principalmente o segundo período, que vai de 2002 até a presente data, o que há de mais marcante foi, sem dúvida, o investimento que se fez em termos de aumento de capacidade de produção de energia. É hoje notável que exista um balanço energético de cerca de 6,3 gigawatts de energia, contra o 0,4 na altura da independência, o 0,25, digamos, em 2002. Portanto, um crescimento notável, um investimento grande, investimento público, investimento com recursos públicos, que permitiu que hoje tenhamos grande parte das cidades do país. Temos 11, mas passaremos para 13 em breve, com a inclusão da Willa e Namib, já ligadas ao sistema elétrico nacional, já abastecidas por uma energia barata, uma energia renovável, com uma economia grande naquilo que era o consumo de combustível que nós registrávamos, principalmente no final da guerra, para podermos manter as centrais. Mas é claro que é um caminho que vai continuar a ser trilhado, sendo que o objetivo é de facto que essa produção, principalmente hídrica, mas também solar, chegue a todas as partes do país, havendo planos para isso. É também notável hoje que nós estejamos a atingir, a conseguir que o acesso à eletricidade seja acessível a quase metade da população. Nós estamos com uma taxa de acesso de 48%. A população cresce, nós estimamos que hoje sejamos cerca de 33 milhões de habitantes. O crescimento é bastante dinâmico e é claro que esse investimento também no aumento da capacidade de distribuição, principalmente nas grandes cidades, também foi outro resultado e outra conquista importante. Se nos lembrarmos, quem tinha energia na altura da independência era meia dúzia de privilegiados. O acesso à energia era para privilegiados, para pessoas que de facto tivessem poder de compra elevado. Hoje a energia chega não só aos centros urbanos das cidades, como também às zonas rurais. Nós temos estado a efetuar um número significativo de projetos de eletrificação rural. Aliás, Sua Excelência Presidente da República anunciou recentemente os municípios do Ambo, do Kwanza Sul, de Malange, do leste do país, que vão ter pela primeira vez e que estão a ter energia pela primeira vez. E isso é notável e marca, de facto, essa visão de inclusão por parte do titular do Poder Executivo e do Executivo angolano, fazendo com que a energia seja, de facto, um direito de todos e seja acessível a todos, reconhecendo
ainda o caminho que há a percorrer. Ou seja, temos ainda um pouco mais de metade da população sem acesso a esse bem. Portanto, todas as políticas públicas continuarão a ser dirigidas para que, de facto, quem viva nas zonas rurais possa ter os mesmos direitos de acesso que quem está nas zonas urbanas. Mas falaremos provavelmente disso mais adiante com mais detalhe. Em relação ao abastecimento de água, antes da independência nós tínhamos uma população também que se crê que era de 6 ou 7 milhões de pessoas, na altura da independência. E o acesso à água potável era também, digamos, de certa forma, um privilégio. Muito embora hoje não tenhamos ainda água potável para todos, esse continua a ser o nosso grande desafio, é também de reconhecer os resultados que o investimento público conseguiu garantir, nomeadamente no aumento do acesso à água potável nas principais cidades, mesmo com uma população que hoje é de cerca de 33 milhões, portanto, e continua a crescer com uma taxa de 3,3 ou 3,4 por ano, ou seja, por ano somos mais 1 milhão, e cada alma que nasce é mais uma necessidade de consumo de água. Portanto, é um esforço contínuo, permanente, e que vai ser cada vez maior, e tem estado a ser feito nas principais províncias. Luanda ainda registra um déficit, provavelmente falaremos disso mais adiante, mas há também aqui um esforço que foi iniciado principalmente a partir de 2017, com a mobilização de um pacote importante financeiro que hoje está a permitir que se construam os 2 maiores sistemas do país, o Bita e o Quilonga, com uma duplicação que se vai registrar no aumento da disponibilidade de água, revertendo também o quadro do abastecimento de água, que ainda é deficitário em Luanda. Essas são conquistas importantes. Não podemos deixar de referir também o facto de, com o investimento que foi feito, também ter sido criada capacidade humana. Hoje temos muitos quadros angolanos. Eu diria que nos nossos empreendimentos, mais de 99% da força de trabalho é angolana, são jovens formados, muitos deles nascidos já depois da paz, depois de 2002, e que hoje estão a assegurar o funcionamento dessas infraestruturas. Falar de capital humano também é muito importante, uma vez que infraestruturas sem o homem enfim, não são nada. Portanto, e esse também é o resultado destes 50 anos de independência, uma educação que foi sendo cada vez mais inclusiva, e hoje temos, digamos, uma força de trabalho que é praticamente nacional, assegurar o funcionamento desses empreendimentos. Enfim, isso marca uma diferença grande em relação àquilo que vivíamos na independência. Como sabem, que grande parte dos empreendimentos eram garantidos por cidadãos portugueses que depois, regressados a Portugal, deixaram que as infraestruturas praticamente ficassem sem gestão e manutenção. Corrigimos esse problema, também um dos frutos da paz. Da independência. Eu falaria, provavelmente, portanto, falar de abastecimento de água e de fornecimento de energia elétrica, enfim, é falar daquilo que são os 2 bens mais relevantes, infraestruturas de base. Enfim, poderia também abordar aqui questões como a gestão dos recursos hídricos, que são também hoje garantidos dentro daquilo que são as competências do Ministério da Energia e Águas, e também temos hoje esses recursos reconhecidos como o nosso maior património. Eu diria mesmo que a nossa maior riqueza hoje é a água. Angola tem um potencial hídrico significativo, com 47 bacias principais, portanto, rios de curso permanente. Estamos incluídos em 5 comissões internacionais de bacia, ou seja, países com os quais partilhamos os nossos recursos.
temos planos para o desenvolvimento dos nossos recursos hídricos. Estamos hoje também engajados em desenvolver um programa amplo de combate aos efeitos da seca no sul de Angola, que foi lançado por Sua Excelência o Presidente João Lourenço em 2017, com resultados já no CUNEN, visíveis, enfim, com obras em curso no CUNEN, com obras em curso no NAMIP e muito proximamente na Huila. Portanto, o combate aos efeitos da seca no sul de Angola é também resultado daquilo que é a estratégia que o país definiu no combate às alterações climáticas ou no aproveitamento dos recursos hídricos que possui para benefício das populações que vivem em áreas vulneráveis do ponto de vista climático. Ok, o Sr. Ministro falou-nos de um dos pontos aqui do desafio da água. De uma forma sintética, gostaria que o Sr. Ministro dissesse quais são os desafios mais significativos do setor durante o período de 50 anos de independência e como foram superados. Na água foi, de facto, acompanhar o crescimento da população. As cidades começaram a ser povoadas, vocês devem se lembrar, pelo menos aqueles que viveram durante o período da guerra, que as cidades foram crescendo por força do êxodo rural que se verificou, as populações que procuravam refúgio nas grandes cidades, construíam-se bairros à volta das zonas urbanas sem infraestrutura, sem água, sem saneamento. E o grande esforço que o Executivo fez foi, de facto, expandir essas redes. Hoje nós temos praticamente todas as cidades do país com novos sistemas construídos, muito embora ainda subsistam dificuldades no atendimento das populações que vivem nas áreas mais periféricas. Portanto, o esforço de investimento continua a ser feito e continuará enquanto a população estiver a crescer. Portanto, o investimento tem que ser feito superando sempre as taxas de crescimento da população. E é isso que hoje nós estamos a fazer. Eu enumeraria projetos, por exemplo, em cidades que não tinham praticamente abastecimento de água, Menong, e que passaram a ter, cidades que estavam em zonas bastante fustigadas pela guerra, Malange, Uzaire, tanto Mbaza Congo, Cabinda, enfim. Praticamente em todas as capitais de província foram executados projetos de investimento. Dalatando, que terminou recentemente, e esse é um resultado visível daquilo que foi o esforço feito pelo Executivo durante o período de guerra. Em relação ao saneamento, muito embora não tenhamos ainda feito o suficiente para fazer com que, de facto, o acesso ao saneamento de água seja hoje satisfatório, há algum trabalho que já foi feito a nível de cidades litorais e que continua a ser feito, nomeadamente na criação de infraestruturas que permitam que as águas residuais não constituam um problema de saúde, que tenham tratamento e também que sejam reaproveitadas. A nossa taxa de abastecimento de água subiu para 56%, tanto era de menos de 40%, subiu para 56%, e nós pretendemos, com os projetos em curso e principalmente com a conclusão dos projetos de Luanda, que essa taxa atinja 65% até 2027, ou seja, estamos a falar da média da taxa de acesso da população à água no meio urbano e no meio rural, reconhecendo que no meio rural essa taxa é relativamente baixa, de cerca de 29%. Portanto, no meio urbano nós estamos com cerca de 66%. A combinação é que nos dá então os 56%, e a evolução que nós pretendemos é para 65% em média. Portanto, mas falou em relação à água e eu terminaria aí. O senhor Ministro apontou aqui algum déficit, não é, para a cobertura da água, quer seja no meio rural e no meio urbano. Não é que, como desafios, que ações concretas estão a ser desenvolvidas para superar e aumentarmos essa taxa
de abastecimento de água? Sim, nós temos que atender, no fundo, quer o meio urbano como o meio rural, ou semi-rural, se quisermos chamar. E nós temos basicamente 3 programas, ou 2 programas. Um que é o programa virado para as capitais de província, e neste momento as intervenções registram-se a nível da província do Kwanza Norte, onde temos o sistema de Dalatando concluído, ou seja, da capital da província, e estamos a executar o Lucala, o sistema de abastecimento de água do Lucala. O Lucala, como sabem, está praticamente, digamos, é uma continuidade praticamente de Dalatando. E temos depois Saurimo como outra obra em curso. Para além dessas 2 capitais de província, já referi Luanda, Cobita e o Quilonga, o projeto Proágua também com a duplicação. Esses são os projetos que nós temos como prioridade a nível de capitais provinciais. Depois vem as sedes municipais. Recentemente nós inauguramos os sistemas do Quela, Marimba, em Malange, também estivemos no IJ, na Damba, Maquela do Zombo, estivemos na Huila, na Chibia, e temos agora em conclusão a Umpata. Enfim, há um conjunto de sistemas municipais que também está em estado, ou de sedes municipais, onde têm estado a ser construídos sistemas de abastecimento de água e redes de distribuição de água. Temos Chicala Choluango, por exemplo, e o Longonjo também em fase de conclusão. Enfim, e há outras sedes municipais como Andulo, Bailundo, para onde também iniciaremos obras. Estas obras fazem parte das sedes municipais, do programa para as sedes municipais. Como sabem, o número de sedes municipais agora praticamente duplicou. Quer dizer que o desafio será ainda maior. Depois temos o Água para Todos, que já não é um projeto em execução, não é um programa em execução, mas é um programa que devemos manter, digamos, em funcionamento, aquilo que são as infraestruturas que foram construídas. Foram construídos mais de 1.600 sistemas de água em todas as zonas rurais, estou a falar de comunas, algumas sedes municipais, e a nossa preocupação hoje prende-se com a taxa de operacionalidade desses sistemas. São sistemas que têm, do ponto de vista de gestão, já são competência do poder local, das administrações municipais, mas é claro que é preciso que haja um modelo de sustentabilidade e recursos para os manter, de forma que nós estamos neste momento preocupados com a manutenção destes sistemas, até porque, como sabem, tem grande impacto naquilo que são os indicadores de saúde. Nós vivemos ainda uma situação de cólera no país e a disponibilidade de água no meio rural é, de facto, muito importante para conter, digamos, os surtos de cólera. Então, a nossa preocupação está virada para aí. Portanto, resumindo, as capitais de província, o programa para as capitais de província, o programa para as sedes municipais e o programa Água para Todos. Agora, falar de água não é só falar da construção de infraestruturas. O problema não se resolve só por aí, resolve-se também tem que ser resolvido também com um modelo de gestão adequado. E hoje é preciso que nós façamos ainda mais reformas no setor da água. Ao longo destes últimos anos, foram sendo feitas algumas, constituímos as empresas provinciais de água, recordando que não havia, digamos, entidades que gerissem os sistemas de abastecimento de água, isso redundava em muita dificuldade, principalmente a nível das províncias de garantia de serviço. Hoje estão constituídas 18 empresas provinciais de água, mas para além disso é preciso introduzirmos um modelo também de intervenção do setor privado no domínio das águas, que não é a privatização do setor das águas, atenção. São modelos onde as entidades privadas vão assumir a gestão dos ativos públicos e prestar um serviço de acordo com padrões de qualidade que sejam definidos. Ou seja, é aquilo a que chamamos as parcerias público-privadas. Portanto, o Estado tem as infraestruturas e os privados venham e gerem a infraestrutura, prestam um serviço com qualidade e, claro, asseguram também aí
por via das receitas, a cobertura dos seus custos. Nós, neste momento, vamos lançar um processo de parceria público-privada para a Cabinda, que será replicado em todas as províncias. Portanto, isso na perspectiva da sustentabilidade do setor de águas, porque, repito, não basta construirmos infraestruturas, aliás, quanto mais infraestruturas nós construirmos, maior é o desafio com a sua gestão, como devem concordar. E então nós estamos também preocupados com a gestão do serviço público. Ok, muito bem, Sr. Ministro. E quais são as principais perspectivas do setor para os próximos anos? Águas. No geral. Bom, vamos então falar da água, que é a nossa preocupação atual, não é? Pelo menos a avaliar pelo barômetro das reclamações que eu recebo. De facto, hoje a grande preocupação da população está com a água. Luanda, nós estamos a fazer tudo, tanto nós, quando digo nós, executivo, a maior preocupação é de Sua Excelência Presidente da República, de quem nós recebemos as orientações, para resolver o problema do abastecimento de água em Luanda. É um pacote financeiro muito elevado, mais de 2,5 mil milhões de dólares que estão a ser investidos no abastecimento de água em Luanda. Estamos a construir então o Quilonga, na região nordeste, perto de Bom Jesus, que vai atender cerca de 5 milhões de habitantes, portanto, as necessidades de 5 milhões de habitantes, e estamos a construir na parte sul o sistema BITA, para cerca de 2,5 milhões de habitantes. Esses investimentos compreendem a captação da água e o seu tratamento, a sua adução, ou seja, levar essa água para os reservatórios que também estão a ser construídos, e depois as redes de distribuição. Como devem também concordar, grande parte da cidade de Luanda, os Angos, Mulenvos, Cacoaco, grande parte do Cacoaco, Ramiros, Mundial, etc., são bairros que cresceram nos anos de guerra e também nos anos em que se seguiram a guerra, não é? Com o êxodo populacional e com a grande explosão demográfica que também temos. Não têm infraestrutura e temos que fazer canalização, levando a água às casas e também construindo chafarizes onde não for possível levar água aos domicílios. E então está previsto nós fazermos mais de 500 mil ligações domiciliares. Portanto, 500 mil casas passarão a ter água, mais aquelas que hoje têm canalização, mas a água não chega. Também há muitos casos desses. Então, será por via dessas ações que nós vamos reverter o quadro do abastecimento de água atual em Luanda, que não é satisfatório, e nós também somos munícipes, também vivemos em Luanda, também sentimos o problema do abastecimento de água em Luanda, e queremos, de facto, eliminar o comércio ambulante de água, ou seja, se não eliminar, pelo menos reduzir a sua dimensão. Deixarmos de ver tantos caminhões a circularem, cisternas de água, cupa-patas e etc. E vermos, de facto, as pessoas abastecerem-se de água a partir da sua casa, da torneira que chega ao seu quintal, ou a partir do chafariz mais próximo. Essa é a nossa meta. Estamos a trabalhar incansavelmente nisso. Luanda repito, do ponto de vista do abastecimento de água, a nossa maior preocupação. Mas não é por ser a capital, é por ser uma cidade que tem 13 milhões de pessoas, ou seja, mais de 1/3 do país, e onde os problemas de abastecimento de água são mais notáveis. Mas não deixamos de nos virar para as outras cidades, e quero aqui referir que nós, não só o investimento direto por linhas concessionais de créditos bilaterais está a ser dirigido para aí, como também por via de organismos multilaterais, como o Banco Mundial, com quem nós temos um acordo de financiamento de mais de 500 milhões de dólares para atender problemas de água, no âmbito do PDISA 2, que é o Programa de Desenvolvimento do Setor Institucional das Águas, com a Agência Francesa de Desenvolvimento, enfim. Temos também aqui um apoio grande de organismos multilaterais de crédito que entendem, como nós, que de facto resolver o problema de água é resolver um problema também de saúde, porque as Nações Unidas consideram que investindo $1 em água estamos a poupar $4 em saúde, portanto, e de facto
resolver os problemas de saúde também da população é resolver os problemas de água. O Sr. Ministro avançou aqui a possibilidade de Angola desenvolver um novo modelo de gestão do sistema de produção de água e distribuição de água. Isso a partir de uma das parcerias públicas ou privadas. Para quando? O Sr. Ministro quer falar um bocadinho mais disso, que já disse que vai começar a partir da província de Cabinda como projeto piloto. Quer desenvolver um bocadinho mais esse aspecto? Para quando? E, sim, por favor. Sim, o nosso objetivo é o mais rapidamente possível, mas temos que reconhecer que há condições que têm que ser criadas para que isso seja um processo que se desenvolva com o máximo de vantagens para nós, não é? Enquanto Estado, poder concedente. E por essa razão, o que nós estamos a fazer agora é contratar assistência técnica para, junto das empresas provinciais de água, poder, de facto, dotar digamos, as suas administrações, o seu corpo de gestão dos conhecimentos necessários para que possam, enfim, exercer um papel também de contraparte da parte privada que vai ser contratada. Portanto, não queremos, pura e simplesmente, entregar instalações, mas queremos também exercer um papel de regulação e de controle. Por essa razão, optamos por, durante 2 anos, manter assistência técnica, contratamos assistência técnica para praticamente todas as empresas de água, e a seguir a esse processo, essa fase da assistência técnica, então serão lançados os concursos para contratar as entidades privadas que serão responsáveis pela gestão dos sistemas de água, em grande parte das capitais de província e também em algumas regiões de Luanda. Nós pretendemos, de facto, tornar a participação privada no setor de águas o mais abrangente possível, é evidente, sem abdicar do papel regulador que nós temos que ter, nomeadamente na fixação de preços, que tem que traduzir custos e tem que ser preços justos e também naquilo que é a qualidade do serviço. Portanto, esse processo, como devem entender, tem que ser sempre assegurado com uma intervenção reguladora do Estado. Por essa razão é que estamos a caminhar no sentido de desenvolvermos um processo com o máximo de consistência. Ok. Sr. Ministro, que avaliação pode fazer nas barragens em construção e quando entram em funcionamento? Está falando de Kakulu Cabaça. Exatamente. Nós temos Kakulu Cabaça. Kakulu Cabaça será o nosso maior centro eletroprodutor, né? Como já sabem, são 2.170 megawatts e será um centro que vai produzir energia não só para cobrir as nossas necessidades, como também para eventual exportação para países vizinhos. Nós vemos em Kakulu Cabaça, de facto, um projeto prioritário para o país. Vai catapultar a economia, desenvolver atividades econômicas, criar emprego e, por essa razão, queremos que ele termine rapidamente. Entretanto, e como não podia deixar de ser com quase todos os grandes projetos que envolvem linhas de financiamento com alguma complexidade, nós tivemos alguns problemas que fizeram com que os desembolsos do projeto Kakulu Cabaça tivessem suspensos praticamente 1 ano. E claro que o ritmo de trabalho também diminuiu. Esse ritmo foi retomado. Nós hoje queremos, de facto, colocar a primeira unidade de Kakulu Cabaça a funcionar até junho, julho de 2027. A primeira unidade com 500 megawatts, sendo que depois as restantes unidades serão colocadas numa sequência de 6 em 6 meses. Portanto, mas Kakulu Cabaça é, de facto, do ponto de vista energético, a nossa maior prioridade. Mas também é importante referirmos os investimentos que já foram feitos no domínio da produção de energia, nomeadamente na reabilitação de alguns centros eletroprodutores. Loma 1, que, como sabem, foi destruída durante a guerra, Mabubas, que também foi destruído, ou estão em funcionamento, a Matala, que foi
reabilitada e modernizada, que também é outro centro eletroprodutor importante, Luachimo, na Lunda Norte, o Cunge, que também foi destruído durante a guerra na região, no Bié, na província do Bié. Praticamente, com exceção da mini hídrica do Cuvango, que tem apenas 5 megawatts e que também foi destruída, mas ainda não foi reabilitada, todos os centros eletroprodutores destruídos durante a guerra foram reconstruídos, modernizados e até ampliados. Neste momento, Kakulu Cabaça é a nossa maior prioridade, mas no domínio energético também estamos muito focados na extensão das linhas elétricas para as diferentes regiões do país. Nós agora temos 21 províncias. Bom, e Colibengo está praticamente junto a Luanda, está interligado. Mas temos também o Mochico Leste e o Quando, não é? De forma que quer Mavinga, quer Kazombo, são também capitais de província e nós teremos presente o objetivo de fazer chegar redes a essas localidades. Então, o esforço de construção de linhas de transporte de energia vai continuar a ser grande. Nós já construímos cerca de 5.000 quilómetros de linhas de transmissão, é importante referir isso. A nossa rede tem cerca de 5.000 quilómetros e teremos pela frente provavelmente mais 3.500 quilómetros para construir. As principais serão a interligação entre o Ambo e o Awila e Namibe, que nós estamos neste momento a terminar. Provavelmente ainda durante este ano nós teremos energia do Sistema Elétrico Nacional até dezembro na Awila e no Namibe. Temos também para construir as linhas que vão interligar o Ambo, Cuvango e Menong, portanto fazer chegar energia ao Menong por via do Cuvango, deixando também energia no Cuvango para atender as minas da região da Jamba Mineira, construir a linha Huila, tanto Lubango, para Kahama e da Kahama para Ondiva, levando a capital de Ondiva energia. É também um projeto cujo concurso público vai ser lançado muito proximamente. No leste, foi recentemente assinado o acordo de financiamento para construir a linha Malange-Chamuteba, sendo que também faz parte dessa interligação Chamuteba-Saurimo. Portanto, levaremos energia de Capanda para Saurimo e, a partir de Saurimo, faremos a interligação com a Lunda Norte, com a Lunda Sul e, num futuro mais adiante, com o Mochico Leste finalmente Cabinda, onde temos já financiamento garantido para fazer a interligação via cabos submarinos, interligando Soio a Cabinda e deixando assim de queimar combustível em Cabinda. Esse é o esforço que o país vai fazer para ter o seu sistema elétrico abrangendo, digamos, todas as capitais de província. Não vamos terminar tão cedo de o fazer, porque o esforço financeiro é grande, os prazos de execução também requeridos também o são, mas é um progresso que continuará a ser feito. Recordando, e já que estamos a falar dos 50 anos de independência, na altura da independência, praticamente só Luanda tinha um centro produtor, que era um centro de consumo, tinha Cambambe, a Huila tinha a Matala, que alimentava também o Lubango e o Namibe, e pouco mais. Hoje temos 11 províncias interligadas, vamos passar este ano para 13 e, muito provavelmente, até 2027, mais alguma província teremos interligada. É, de facto, um esforço grande, um investimento notável e também uma expansão do acesso elevada. Será que até 2027 é expectável termos as 21 províncias interligadas? Não será possível, porque nós precisaremos certamente de mais de 2 anos para executar esses projetos.
mas o importante é, de facto, que eles estejam em curso. Exatamente. Senhor Ministro, a semelhança de que falou da redução da venda ambulante da água, está em curso, é notícia, é visível, estamos a acompanhar, está em curso a desativação de alguns PTs privados. Estamos ainda a continuar a fazer energia, alguns PTs privados. Existe alguma razão aparente? Quantos PTs já foram desativados ou passaram para a Feira do Estado? E quantos ainda deverão ser a nível do país? E particularmente Luanda, que muito tem PTs? Certo. Eu gostava só de destrinçar e esclarecer o seguinte: a atividade, ter PT privado não é nenhuma ilegalidade, porque eu posso ter uma indústria e precisar de ter um PT. O que é ilegal é utilizar esse PT para vender energia a terceiros. Ok? Portanto, quando se fala de PT privado, não podemos generalizar dizendo que é ilegal. Ilegal é quem vende energia. Eu não sei exatamente, e acredito que a gente também não saiba, quantos PTs privados se dedicam ao comércio de energia ilegal. O que sabemos é por aquilo que são as denúncias que recebemos. E ainda tem instruções estritas para que proceda à desativação desses PTs. O que é que acontece? Esses indivíduos utilizam o PT para comércio de energia, cobram as pessoas que consomem, valores até elevados, e depois não pagam sequer a sua fatura à ENDE. Quando a ENDE vai cortar a energia ao PT, a população, claro, reclama junto da ENDE. E esses indivíduos ficam sempre numa situação confortável. As instruções que a ENDE tem é desativar esses PTs, aliás, reter o transformador, inclusive o equipamento, até que esses indivíduos paguem a sua dívida e colocar um PT público nesses lugares. Estamos a fazer isso paulatinamente, recentemente foi na área de Calumbo, mas à medida que essas situações vão sendo identificadas e nós tínhamos soluções, intervimos imediatamente. Mas o objetivo, repito, é de facto eliminar esse comércio ambulante. Mas, para além disso, é preciso também fechar a porta a novos casos. E o que nós queremos é também, quando essas pessoas que requerem PTs instalam os seus PTs particulares, eles têm que ser ligados a um compromisso legal de não utilizar os PTs para a venda de energia, sob pena de serem responsabilizados também do ponto de vista criminal. Portanto, temos também que atuar dessa forma para desencorajar e para mostrar que, de facto, quando se instala um PT privado, nós instalamos para nosso consumo próprio de energia e não para fazermos concorrência à ENDE, porque a ENDE é, por força da lei, a única entidade concessionária do serviço de distribuição de energia. Portanto, não pode haver outras entidades, a não ser que sejam licenciadas pela ENDE. A ENDE tem alguns agentes que, de facto, atuam em seu nome, mas sempre mantendo a garantia do preço da energia, que é um preço que é fixado. Ninguém pode chegar e estar a fazer os seus preços, cobrar o que quer, porque isso é feita a revelia da lei. É ilegal, logo é também suscetível de criminalização. Senhor Ministro, e quer dizer que ao desativar esse PT, que apesar dos preços praticados, que às vezes os contratos chegam a custar 250 mil kwanzas e mensalidades de 10 a 15 mil kwanzas, não é? Quer dizer que o Estado terá de fazer investimento para poder levar energia a estas populações. Já existe um valor, um montante a ser investido para cobrir esse déficit? Pois, como lhe disse, nós não temos ainda uma noção clara do número de casos que existe. Nós sabemos que a maior concentração desses problemas é Luanda, mas também haverá nas províncias. Como não temos ainda uma ideia do número de casos, o que nós estamos a fazer é atuar caso a caso. À medida que a situação seja detectada, nós intervimos. É claro que isso é preciso fazer o investimento. Não só investir no PT, como também fazer a rede, porque a maior parte dessas redes que são ligadas por esses indivíduos, essas entidades privadas, nem têm condições de segurança. E a ENDE, que é uma entidade pública
e que naturalmente tem também a responsabilidade de prestar um serviço com segurança, não pode também ligar as pessoas com fios em qualquer lugar, postes de ferro e etc. Tem que fazer investimento também na rede, de forma que o investimento unitário, eu diria que é provavelmente entre 200 e 250 mil dólares para resolver cada caso. Agora, quantos casos existem? Não tenho ainda a ideia, provavelmente faremos uma avaliação mais concreta no futuro, mas por cada caso é basicamente esse valor. Ok, Sr. Ministro, qual é o nível de distribuição da água a nível nacional? Nós estamos neste momento com uma taxa média de 56% de acesso. É o que eu lhe disse que é a média do meio rural com urbano, porque se formos só meio urbano estamos com 66%, 67%. Mas, como no meio rural nós temos ainda uma taxa baixa, cerca de 29%, 30%, a média das duas dá 56%. Nós queremos chegar aos 65% com os investimentos que estamos a fazer. Ou seja, mais de metade da população tem que ter água potável com os projetos que estamos a realizar. Estamos já na reta final. Tenho aqui uma questão que já está ultrapassada sobre o Bita e Quilonga Grande, que o Sr. Ministro já explicou, está ultrapassada, não é? Além desta questão ainda sobre a água, não é? Que outros desafios o Ministério tem em carteira a curto prazo para elevar os níveis da taxa de cobertura ou de acesso à água? Bom, eu diria que, e vocês vão me perdoar, um dos grandes desafios na atualidade é o vandalismo. Nós lutamos todos os dias contra atos de vandalismo em todos os lugares. Água e energia em todas as províncias. Um exemplo recente é o que aconteceu em Malange, onde foi feito um investimento significativo na construção da linha de alta tensão entre Capanda e Malange, onde já nos destruíram 28 torres. Portanto, e isso acontece invariavelmente em todo lado. Vocês foram testemunhas dos atos no Cunene, Saurimo, em todos os cantos do país o vandalismo vai ganhando contornos que são muito preocupantes. No domínio das águas também, por exemplo, são furtadas ventosas, que são peças que custam cerca de 500 mil dólares e que servem, no fundo, para garantir a pressão nas condutas de água, e essas peças são vendidas nas lojas a peso por 5 mil ou 6 mil kwanzas. Portanto, é preciso, de facto, que se criminalizem as pessoas que incentivam o roubo de peças, de componentes do sistema elétrico e do sistema de água. Há uma lei já criada, há uma entidade que superintende essa matéria, que tem tentado fazer um trabalho meritório, mas a proteção dos bens públicos é um dever de toda a população. Não vai poder ser só a polícia, nem o secretário de Estado que foi nomeado a poder resolver, nem os tribunais. É uma missão, é uma responsabilidade de todos nós. Porque quando nos furtam uma cantoneira numa torre, amanhã somos nós que vamos ficar sem energia, ou os nossos parentes. Quando se furta um tubo d'água, uma ventosa de sistema d'água, somos nós que vamos ficar sem água. E o que é que isso está a fazer? A provocar? Está a fazer com que os recursos que já não são abundantes, que poderiam ser utilizados para construir mais redes de distribuição, atender maior número de habitantes, são depois desviados para cobrir buracos que já foram abertos por força desses atos de sabotagem autêntica. Portanto, hoje, um dos nossos grandes desafios é, de facto, vencer esta onda de vandalismo, e eu diria mesmo sabotagem, alguma dela organizada, que nós verificamos em todo o país. É possível avançar o prejuízo, mesmo de modo global, quer seja da água e da energia? São milhões. Olha, só falando de Malange, dessas 28 torres, nós estamos a falar em mais de 7 milhões de dólares. Portanto, isto foi detectado nos últimos dias. Se nós tivéssemos que fazer esse balanço, nós teríamos que o atualizar diariamente, mas são dezenas e dezenas de milhões de dólares. Porque depois, o prejuízo não é só financeiro, ou seja, não é só termos que ter recursos para comprar, é também econômico, porque são serviços que são interrompidos.
Quando deixamos de dar água ou de energia porque nos furtaram um componente, também as empresas ficam privadas de poderem angariar receitas, porque as pessoas não consomem, logo não vão pagar. Então, somando prejuízos financeiros e prejuízos econômicos, são muitas dezenas de milhões de dólares. E, de facto, é algo que tem que nos preocupar a todos, porque o risco que corremos é dar 2 passos à frente e depois estamos a dar um atrás. Ou seja, melhorias que já foram, digamos, introduzidas, estabilidade no fornecimento do sistema, voltarmos novamente aos apagões, novamente às avarias prolongadas, porque ainda por cima, depois, são equipamentos que são todos importados. Alguns deles não estão sequer em armazém, ou seja, podemos chegar lá fora, ir à Bélgica ou à Espanha, comprar essa peça precisa de ser fabricada, leva 6 meses, tem que vir de navio, voltar a montar. E as pessoas ficam sem o serviço, sem água, sem energia durante esse tempo. Essa é uma grande preocupação, repito, não pode ser só tratada pelo setor, nem pelos órgãos policiais, nem pelos judiciais. É, de facto, necessário o engajamento de todos. Só me desculpe, perdão insistir nessa questão ainda. Podemos, tendo em conta aqui que só em Malange essas 7 torres criaram um prejuízo superior a 7 milhões de 28 torres. 28 torres. Podemos calcular, agora pode considerar que o Ministério e os seus organismos um prejuízo anual superior a 150 milhões de dólares? Não, diria superior a 50 milhões de dólares. 50 no total. 50 milhões. Mas meça também o prejuízo econômico. Sim. A falta que essa energia, que essa água cria, não é? E as receitas que as empresas deixam de recolher. Exatamente. Isso também é importante. Senhor Ministro, aqui já 2 últimas questões, para terminar mesmo. Para suprir, quer seja o déficit do setor das águas, não é, que estamos a 44%, uma vez que estamos a 66%, que é taxa de cobertura para zonas rurais e urbanas, quanto precisaremos para atingir pelo menos 80%? E a mesma pergunta para a água, que eu lembro que o senhor ministro, quando entrou, a energia estava em volta de 38% a 40%, então estamos a falar de mais de 50% ou 50%. Sim. Que volumes estamos a precisar, senhor ministro? Nós temos uma taxa populacional de um crescimento da taxa da população, pelo menos segundo os indicadores do Instituto Nacional de Estatística, de cerca de 3,3. Portanto, se formos 33 milhões, nós todos os anos somos mais 1 milhão. Se nós quisermos superar as nossas taxas atuais, se quisermos ver de facto a taxa de acesso à água e a taxa de acesso à energia subirem, nós temos que ter uma taxa de crescimento que seja maior que a da população, não é? Isso é como na matéria econômica, quando falamos de PIB e crescimento real, não é? Portanto, temos crescimento real quando de facto o crescimento da economia é maior que o da população. É exatamente, no caso das infraestruturas, é exatamente a mesma coisa. Se eu quero falar em aumentar a minha taxa de cobertura de água e de energia, eu tenho que ter taxas de crescimento em termos de investimento na infraestrutura, no serviço, que sejam superiores ao crescimento da população. Por cada habitante que nasce, é mais uma necessidade em termos de água e de energia. Portanto, há uma relação proporcional que é direta. Eu não gostaria muito de falar em montantes. Nós estamos a elaborar o nosso plano de desenvolvimento até 2040, o plano de desenvolvimento do país, e certamente as necessidades do setor das infraestruturas, portanto, de água e de energia, vão constar nesse plano com números muito aproximados. Mas do plano de investimentos atual, só até 2027, para atingirmos os objetivos a que nos propusemos, ou seja, taxa de acesso à energia, 50%, taxa de acesso à água, 65%, mais os programas de combate à seca, etc., né, que fazem parte de toda a atuação no setor de águas, nós estamos a falar de uma carteira de investimentos de cerca de 22 mil milhões de dólares. Portanto, são números colossais. Exatamente.
Celebrar os 50 anos é reconhecer o esforço de todos os angolanos na reconstrução do país. No nosso setor, passamos da distribuição total à autossuficiência em várias áreas. A energia e a água são a base do desenvolvimento e da dignidade humana. Por isso, o nosso progresso é resultado da paz, da estabilidade e da dedicação dos quadros nacionais. Angola 50 anos. Preservar e valorizar as conquistas alcançadas, construindo um futuro melhor. Governo de Angola.